Francisca estava voltando correndo da escola para casa. Ela não via a hora de mostrar seu progresso para a mãe. Francisca se vestiu às pressas, jogou a mochila para trás e correu para casa. Ela entrou no apartamento sem fôlego, com o chapéu sobre os olhos, a jaqueta desabotoada, mas muito satisfeita consigo mesma. "Mamãe, mamãe!" gritou a menina. Ao ouvir o grito da filha, sua mãe, Norma, saiu para o corredor. "O que está acontecendo?" perguntou ela. "Mamãe, tirei uma boa nota na minha redação", disse Francisca, orgulhosa. "Muito bem", disse a mãe. "Por que seu paletó está desabotoado e onde estão seus sapatos?" "Oh", disse Francisca. "Acho que me esqueci. Volte logo", disse Norma. "Estou indo para lá e para cá." Francisca gritou e se virou para correr de volta para a escola, mas sua mãe a impediu novamente. "Deixe sua mochila." Francisca cresceu em uma família completa e boa. Seu pai, Adriano, trabalhava como engenheiro em uma fábrica. Sua mãe já havia trabalhado como enfermeira, mas quando sua filha nasceu, ela se estabeleceu em casa. Francisca nasceu fraca e foi preciso muita força para puxar a menina. Mas, na escola, essa menina baixinha e animada já conseguia dar um passo à frente de qualquer colega de classe. Os pais educaram a filha de acordo com as boas tradições, e Francisca sempre teve um senso de justiça elevado. Uma vez, na escola, os meninos quebraram a janela com uma bola. A professora reuniu toda a classe e, de forma ameaçadora, perguntou quem havia feito isso. Todos, com a cabeça apoiada nos ombros, permaneceram em silêncio. O professor olhou em volta da classe e disse: "Octávio, é você?" Octávio, o primeiro valentão da escola, sentou-se em silêncio, com os olhos fixos na carteira à sua frente. "Levante-se quando o professor estiver falando com você", repetiu a professora Carmen. Octávio se levantou. Seus olhos ainda estavam olhando para os pés. "Eu lhe pergunto novamente: você quebrou a janela?" Carmen falou. Octávio permaneceu teimosamente em silêncio. "Amanhã os pais vão para a escola", disse a professora. O Octávio não se mexeu. A campainha tocou e a classe inteira começou a murmurar. Silêncio. "A campainha é para a professora", Carmen disse com uma voz de ferro. Todos se acalmaram. "Muito bem. A partir desta semana estou reavaliando seu comportamento novamente. Achei que vocês já eram adultos e não precisavam disso. Mas seu comportamento conta uma história diferente. E assinaturas dos pais em seus diários. Vou verificá-los toda segunda-feira", disse a professora. Um suspiro pesado percorreu a sala de aula, e só então Carmen deixou as crianças irem embora. Francisca demorou mais do que o normal para se arrumar. Quando todas as crianças já haviam fugido, Francisca colocou o estojo de lápis em sua pasta e se aproximou da professora. "Carmen, você não deve pensar no Vova. Não foi ele quem quebrou a janela", disse a menina. O professor se distraiu ao preencher a revista e olhou para Francisca. "E você sabe quem fez isso, Francisca?", disse ela, olhando para a menina com atenção. Francisca ponderou sua resposta por alguns segundos. "Eu sei", disse ela, "mas não vou lhe contar. Mas não foi o Octávio. Você não liga para os pais dele. Ele já está sofrendo muitos abusos. Está bem, Francisca. O que está tentando me dizer? Ou me diz quem fez isso ou vai para casa, zagueiro." A professora respondeu de forma rude. "Não posso dizer quem foi, mas o Octávio não tem culpa." Francisca manteve sua posição. "Chega, não tenho tempo, vá para casa." Carmen acenou com a mão. Francisca ficou muito ofendida. Ela pensou: será que os adultos não entendem isso? Ela não podia penhorar os culpados, mas queria salvar os inocentes. E Carmen, ela só queria encontrar alguém para culpar. A professora não deu atenção às palavras de Francisca, e o Otávio foi punido. Já na 9ª série, os meninos começaram a competir por notas. Havia medalhistas na classe, e os bons e os trigêmeos. E Francisca, muito sutilmente, observa como Terezinha no final do trimestre.
Muitas vezes a mamãe vinha para a escola com as malas, fechava na secretaria com a turma e saía sem mala. E aí, a Terezinha tirava todos os ás. Francisca expressou sua indignação à mãe. "Filha, não se meta nisso, não é da nossa conta", disse Norma. "Mamãe, mas não é justo. Eu ganhei a Olimpíada da escola e me prometeram que isso seria um ponto adicional à nota anual, e mesmo assim recebi 4, mesmo tendo mais ás lá. E a Terezinha, ela é burra e comete muitos erros." "Mas como assim?", resmungou a menina. "Francisca, você é muito boa, mas nesses assuntos é melhor não se meter", respondeu a mãe. Francisca apenas suspirou pesadamente. E, vez ou outra, elas se maravilhavam com a injustiça deste mundo. Tudo isso Francisca contou ao seu namorado Isaac quando mostrou o álbum de família. Francisca já estava em seu 5º ano de formação de professores. Há pouco tempo, quando ela e as meninas foram a um café, ela conheceu esse jovem. Isaac imediatamente notou a carcaça brilhante de Francisca e não pôde deixá-la ir embora sem anotar seu número de telefone. "Você é uma revolucionária, Francisca. Apenas uma revolucionária", disse Isaac para a garota. "Sim, eu sou. Mas foi aí que tudo acabou no ensino médio. Quanto mais velhos ficamos, mais injustiça na vida." Francisca respondeu. "Por que você é tão categórica?" Isaac perguntou com um sorriso. "Bem, porque está errado. As notas são obtidas por meio de trabalho árduo, não de presentes", explicou Francisca. Isaac apenas sorriu de volta. Naquele momento, Norma entrou no quarto de Francisca. "Jovens, vamos tomar um chá. Eu fiz um bolo", disse a mulher. "De que tipo?", perguntou Francisca, levantando-se do sofá. "De cereja", respondeu a mãe. "Uau! Meu favorito! Corra logo!" Francisca puxou Isaac pela mão. Francisca e Isaac estavam namorando há 6 meses. A essa altura, já haviam conhecido os pais um do outro. Isaac era 5 anos mais velho que Francisca. Trabalhava na empresa de sua família. Morava em uma casa grande com os pais e o avô. Os pais de Isaac tinham seu próprio negócio. Para ser exato, o negócio foi iniciado por seu avô Miguel. Mais tarde, os pais de Isaac, Lídia e Samuel, também entraram no negócio. Eram pessoas abastadas e, no início, Francisca ficou até constrangida, mas a conheceram muito bem e o relacionamento dos jovens não interferiu. Francisca gostava especialmente do avô Isaac. Miguel era um homem simples, sem patos. Eles imediatamente encontraram uma linguagem comum com Francisca e, desde o momento em que se conheceram, se Francisca e Isaac fossem à casa de Isaac, a garota necessariamente corria por meia hora até Miguel para conversar sobre todos os tipos de coisas. No momento em que se formou no instituto, Francisca tinha apenas uma amiga, Beth, que se tornou muito próxima durante os anos de estudo, compartilhando segredos e pedindo conselhos. Beth ficou muito feliz por sua amiga, porque durante todos os anos de estudo ela nunca tinha visto Francisca com rapazes, e ela percebeu imediatamente que Isaac era o seu destino. A própria Beth também estava sozinha, sem um par. Ela estava esperando por seu príncipe, o único. Logo, Francisca defendeu seu diploma. Ela imediatamente começou a trabalhar. A moça aprendeu a ser professora primária e a escola lhe deu uma professora de 4ª série. A professora anterior entrou em licença maternidade antes que pudesse levar seus filhos para a formatura do ensino fundamental. Francisca estava muito preocupada, preparou-se cuidadosamente para o trabalho e fez muitas perguntas à sua mentora, a diretora da escola, Alana. Já no final do 1º trimestre, Francisca conseguiu fazer com que todas as crianças se interessassem em aprender e ajustar as relações com seus pais. A menina realmente gostava do que estava fazendo. Beth foi trabalhar em um centro particular, onde recebeu um grupo de preparação para a escola. A menina estava feliz, pois a rotina e a papelada da escola pública deixavam Beth entediada. Naquele ano novo, Francisca e Isaac se conheceram.
Isaac primeiro convidou a garota para ir à sua casa. Seus pais estavam viajando para o exterior e seu avô vivia em um regime rigoroso e ninguém iria interferir com os dois. Mas Francisca teve uma ideia diferente. E se fôssemos ao vilarejo, a minha avó? Ela sugeriu ao garoto que fosse até a avó dele. Isaac ficou surpreso. Bem, sim, não é longe e nós vamos visitar nossa avó. Francisca respondeu. Brenda, a avó de Francisca, era uma pessoa muito especial para a menina. Desde a infância de Francisca, Brenda não gostava de sua neta. A avó perdoava todas as brincadeiras da menina, comprava muitos doces. Era com a avó que Francisca compartilhava seus segredos mais íntimos. Com ela, a menina, ainda menina de escola, passava todas as férias. Mas agora, quando Francisca entrou na idade adulta, ela podia visitar a avó raramente. E nesse feriado mágico, ela decidiu passar com sua amada avó. Não sei, Francisca. Isaac estava pensando, mas Francisca olhava para o rapaz com olhos que ele não podia recusar. As árvores de Natal e as festas de chá da escola haviam terminado. As crianças receberam presentes e notas para o segundo trimestre, e Francisca finalmente pôde respirar um pouco. Havia uma semana de férias pela frente. Junto com Isaac, eles foram às compras de alimentos e presentes. A agitação festiva estava ao redor deles. Vitrines e ruas lindamente decoradas brilhavam com luzes coloridas. Flocos de neve rodopiavam à luz das lanternas noturnas e caíam lentamente no chão, cobrindo-o com um cobertor branco. Tudo vivia na expectativa de um milagre. Na manhã do dia 31 de dezembro, Isaac pegou Francisca e eles partiram para a aldeia. Francisca havia avisado a avó com antecedência e ela já estava esperando os jovens. Francisca imediatamente começou a cuidar da cozinha, mandando Isaac ajudar a avó com as mãos masculinas na casa. À noite, Isaac cozinhou kebab no quintal. Todos se sentaram à mesa. Havia uma sensação de admiração e de férias no ar. A avó não conseguia olhar para os netos. Assim que o sino tocou, Isaac se levantou, tossiu e disse: Francisca, tenho algo a lhe dizer. Francisca e a vovó se entreolharam. Você é uma menina muito boa. Eu a amo e quero que você seja minha esposa. Lágrimas vieram aos olhos de Brenda. Francisca sorriu e respondeu: Eu concordo. Isaac colocou um anel no dedo de Francisca. Depois de ficarem sentados por um tempo, a vovó foi para a cama. Francisca e Isaac sentaram-se na pequena cozinha perto da janela e sonharam por um longo tempo. Eles se perguntavam como seria a vida deles, o que os aguardava. Somente pela manhã puderam ir para a cama. Os jovens ficaram na casa da avó no primeiro dia e voltaram para casa no dia 2 de janeiro. Imediatamente, passaram na casa de Francisca e contaram a boa notícia aos pais dela. Quando vocês estão planejando o casamento? Perguntou a mãe, colocando chá perfumado nas xícaras. Provavelmente no verão, respondeu Isaac. Sim, estarei de férias. E é mais conveniente, confirmou Francisca. Seus pais já sabem? Norma perguntou a Isaac. Sim, contei a eles sobre minha decisão antes de partirem. Eles me apoiaram, respondeu o garoto. Bem, isso é bom, disse Norma. Adriano também veio para o chá. Juntos, eles começaram a discutir o evento que estava por vir. As festas de fim de ano passaram muito rápido e, novamente, veio o dia de trabalho. Francisca estava muito cansada, mas ainda encontrava tempo para sua favorita. Francisca contou a Beth sobre a proposta. Francisca, como você está feliz? É tão romântico na véspera de Ano Novo. Beth ficou feliz por sua amiga. Eu estava esperando um pedido de casamento, é claro, mas ele realmente me surpreendeu. Isaac fez isso muito bem, disse Francisca. Mais 2 semanas se passaram. Francisca, por que você não vem me visitar? Sugeriu Isaac um dia. Nós nos vemos tão raramente e tão pouco. Sinto muito sua falta. Eu também sinto sua falta.
Mas como você quer dizer com ir embora? Nós ainda não somos casados e eu levo mais tempo para chegar ao trabalho do que você, respondeu Francisca. Mas logo chegarão as férias de primavera, e aí será mais fácil. O jovem casal decidiu comemorar o casamento sem festividades pomposas. Eles convidaram apenas os parentes mais próximos e alguns amigos. Isaac não pôde deixar de convidar seu melhor amigo Rafael, e Francisca convidou sua amiga Beth. A cerimônia foi realizada em um pitoresco parque rural. Um buffet também foi organizado lá. Todos os convidados parabenizaram carinhosamente os jovens por esse evento maravilhoso e importante em suas vidas. Francisca, em um vestido branco, parecia uma princesinha. Após o casamento, os jovens começaram a morar na casa de Isaac. Francisca tentou várias vezes iniciar uma conversa para viver separada dos pais de Isaac, mas o jovem estava firme nessa decisão. Francisca, nós temos uma casa grande, há espaço suficiente para todos, e meus pais não aprovarão se formos morar de aluguel, disse o jovem. Francisca teve de concordar. O jovem casal ocupou um quarto grande na casa. Francisca não estava acostumada a viver em uma casa tão grande. Ela também era um pouco tímida, tinha até medo de sua sogra. Lídia era uma mulher fria e distante. Francisca nunca a tinha visto sorrir. No jantar, era sempre uma conversa de negócios, mas Francisca podia levar sua alma com o avô de seu marido. Miguel, no entanto, também era um homem rigoroso e até mesmo seco e severo. Com Francisca, ele parecia se tornar bem diferente. Uma semana após o casamento, os recém-casados viajaram para Chipre para passar férias. Férias desse nível antes de Francisca não estar disponível e, portanto, ela ficou surpresa com tudo, e Isaac apenas admirou. Quando voltaram para casa, notaram que Lídia estava andando mais negra do que uma nuvem. Francisca achou que a sogra tinha um conflito com Miguel, mas os jovens não se envolveram no assunto até um determinado momento. Naquele dia de verão, Francisca e Lídia estavam ocupadas na cozinha. Miguel desceu de seu quarto e disse: "Meninas, hoje teremos um convidado importante para o jantar. Vocês poderiam preparar algo especial?" Lídia arregalou os olhos infeliz e suspirou dramaticamente. Francisca perguntou: "Miguel, que tipo de homem ele é? Do que ele gosta? Ele gosta de tudo que está na mesa. É assim que ele é. À noite eu o apresentarei." Respondeu o avô misteriosamente e foi para o escritório. Francisca se voltou para a sogra. "O que vamos cozinhar?" Ela apenas bufou. "Não vou servir nada para esse safado", disse a mulher e saiu da cozinha. Francisca estava em uma situação desconfortável. Seu avô havia pedido um favor e sua sogra havia abanado o rabo e ido embora. A jovem suspirou e abriu a geladeira. Depois de dar uma olhada, Francisca fez uma lista de compras e pediu a Isaac que fosse fazer compras. "Nossa, estamos de férias?" perguntou o marido, olhando a lista. "Um jantar?" perguntou o vovô. Respondeu Francisca. Isaac pensou por um momento. "Você já sabe o que aconteceu? Meus pais estão em silêncio, mas há uma tensão no ar que pode ser cortada com uma faca", disse Isaac Francisca em voz baixa. "Não. Eu só sei que alguém está chegando para o jantar e sua mãe está muito infeliz." Francisca abriu as mãos. "Bem, vamos ver", Isaac disse e foi para a loja. Francisca estava cozinhando na cozinha. Isaac ajudou sua esposa o máximo possível. Na hora certa, eles começaram a colocar a mesa na sala de estar. Samuel já havia descido para a mesa. Lídia ainda estava infeliz, sentada em seu quarto. Miguel também já estava lá embaixo. Ele estava pensativo esta noite e um pouco tenso. "Francisca, você é uma verdadeira mágica", disse o avô quando a mesa estava completamente posta. "Eu fiz o meu melhor", a jovem respondeu com um sorriso. "Samuel, vá chamar sua esposa. Não adianta, ela está sendo desrespeitosa." Miguel disse ao filho e, com um aceno de cabeça, foi buscar sua esposa. Lídia desceu para a mesa com o marido, mas com toda sua aparência demonstrava o quanto estava insatisfeita com tudo. A campainha tocou
e Miguel foi abrir a porta da frente. Alguns minutos depois, quando todos estavam sentados à mesa, o vovô voltou à sala de estar, na companhia de um jovem, talvez 10 anos mais velho que Isaac. Olá! Cumprimentou todos os presentes. Todos, exceto Lídia, responderam à saudação. Miguel indicou um assento à sua esquerda. Houve uma pequena pausa. Francisca ofereceu comida quente e saladas a todos. O ambiente se acalmou um pouco e, em seguida, o dono da casa e o membro mais velho da família fizeram uso da palavra. Meus queridos parentes, filho, nora, netos, disse Miguel, olhando em volta para todos que ele chamava. Hoje eu reuni todos vocês por um motivo. Quero que vocês conheçam um homem. Este é o Nelson. Diante dessa frase, o convidado se levantou e fez uma reverência a todos. E Miguel continuou. Francisca e Isaac se entreolharam. Samuel suspirou pesadamente e Lídia revirou os olhos novamente. Sim, esse é o meu filho. Assim como você, Samuel. Vou tentar explicar. Quando sua mãe faleceu, eu fiquei arrasada. Vi como foi difícil para você, mas também não foi fácil para mim. Fiz o possível para que você não se fechasse, não caísse no abismo. E acho que consegui. Eu me dediquei totalmente a você durante aquele período difícil. Prometi a mim mesmo que nenhuma outra mulher tomaria o lugar de sua mãe. Mas o tempo passou. Você já havia entrado na idade de transição, mas mantive minha palavra e não trouxe ninguém para dentro de casa. 10 anos após a morte de minha esposa, eu a conheci. Ela conseguiu me conquistar, derreter meu coração. Mas eu respeitei meu filho e seus sentimentos. É por isso que você não suspeitava de nada sobre meu relacionamento. E ela também deu à luz meu filho, embora tenha percebido que não poderíamos viver como uma família. Eu não os visitava com a frequência que gostaria. Nelson não tinha um pai como você, Samuel. Mas eu não podia deixá-los. Minha consciência não me deixava. Ela faleceu há 6 meses e agora decidi que é hora de todos vocês, filhos, se conhecerem. Houve uma pausa. O silêncio quase que fisicamente pressionou meus ouvidos. Miguel olhou para cada membro de sua família, um de cada vez. E, em um futuro próximo, o Nelson entrará em nosso negócio, disse o vovô de repente. Isso é demais, disse Lídia de repente, e todos os olhares se voltaram para ela. Lídia, ninguém a está restringindo ou tirando nada de você, disse Miguel. É claro que é assim, Lídia respondeu. É só que, de repente, temos um parente que quer se meter nos negócios da família. Lídia. Samuel repreendeu a mulher com severidade. Você está exagerando e sabe muito bem que sou sempre justo com todos. Não precisa ficar ofendida, carente, respondeu o vovô Miguel. Pai, eu lhe disse para não fazer isso. Nelson também disse sua palavra. Eu sou o chefe desta família. Sou o fundador do nosso negócio e ainda sou o dono desta casa. E eu decidirei o que é certo e o que é errado. Miguel falou com firmeza. E apenas Isaac e Francisca sentaram-se nesse jantar em silêncio e assistiram a tudo o que estava acontecendo, como em um teatro. Por que você está em silêncio? Lídia se voltou para seu marido. Samuel se levantou e estendeu a mão para Nelson. Bem-vindo à família. Desculpe-me por isso, mas ainda não estávamos prontos, disse ele. Nelson apertou a mão de Samuel. Miguel acenou com a cabeça em sinal de aprovação. Depois disso, Miguel e Nelson elogiaram o jantar e agradeceram a Francisca e ao Isaac. Já havia uma conversa leve e quase descontraída. Apenas Lídia ficou sentada com os lábios apertados até o final da noite. Depois do jantar, Nelson foi embora. Miguel gostaria muito que seu filho mais novo se mudasse para a casa grande, mas ele se recusou. Bem, mais tarde então, disse Miguel. A partir da semana seguinte, Nelson começou a vir para a empresa e a entrar nos negócios da família. Durante esse tempo, Miguel estava acompanhando de perto todo o processo. Miguel realmente se apaixonou pela mulher enquanto chorava por sua esposa, e quando Nelson nasceu, Miguel o ajudou em tudo.
Ele comprou um apartamento para o filho de sua mãe, ajudou o menino a estudar, mas agora que seu segundo filho havia perdido a mãe, Miguel não podia deixá-lo sozinho. Nelson entendia tudo perfeitamente bem e dissuadiu o pai da ideia de apresentá-lo à família e trazê-lo para o negócio. Ele próprio estava ganhando dinheiro, mas Miguel tomou uma decisão firme e o filho mais novo obedeceu à decisão do pai por respeito. Samuel aceitou honrosamente a decisão de seu pai e imediatamente começou a estabelecer relações com seu irmão. Em seu discurso, o pai estava certo. Após a morte de sua única esposa legítima, Miguel não deixou Samuel desanimar. Ele fez tudo por ele e Samuel percebeu isso. Ele não tinha nada para censurar seu pai, mas, depois de 10 anos, seu pai tinha uma mulher, então ele tinha direito a ela. Mais uma vez, Samuel não sofreu com isso de forma alguma. Nelson se mostrou um homem bastante inteligente e perspicaz. Ele fez as perguntas certas e corajosamente deu os primeiros passos nos negócios da família. Somente Lídia estava insatisfeita com toda a situação. Parecia-lhe que o aparecimento de Nelson marcaria o fim do idílio familiar. A mulher demonstrava seu desdém com toda a sua aparência, mas os homens não se importavam. No final do verão, Nelson já estava cuidando dos negócios da empresa como um peixe na água, e Miguel finalmente conseguia respirar, e havia apenas uma coisa que ainda confundia o homem mais velho. Ele não era reconhecido como o pai de Nelson. 2 meses de verão já haviam se passado, o que significava que era hora de Francisca se preparar para o trabalho. Ela já estava prestes a ter sua primeira aula. A jovem estava muito preocupada, pois era ela quem daria às crianças a primeira ideia de escola. E ela realmente queria que as crianças fossem para a escola com prazer. Desde o início do verão, Isaac começou a persuadir Francisca a deixar a escola. Encontraremos um lugar para você na empresa, e mesmo no trabalho não terá de ir trabalhar, disse o homem. Bem, não. Sou completamente inescrupuloso, ou o quê? Eu não estudei para nada. Nem me convença a fazer isso. Eu vou trabalhar. Francisca respondeu ao marido. Ele fez mais algumas tentativas, mas Francisca não mudou de ideia. E assim, no dia 1º de setembro, ela pegou seus primeiros alunos da primeira série. E o ano letivo começou novamente. No verão, Francisca e Isaac visitavam sua avó com frequência. Brenda estava ficando velha e muito doente. E todas as vezes, Francisca ficava muito triste ao perceber o fato de que o tempo não poupa ninguém. Era um dia cinzento e chuvoso de outubro. Era como se o clima estivesse deliberadamente forçando todos a ficarem em casa. Era uma chuva de outono persistente. O céu estava coberto de nuvens baixas, cinza-púrpura, e não havia luz na alma por causa delas. Esses dias costumam ser muito sombrios. Francisca tomou suas lições e conduziu sua turma até a saída, onde as crianças foram recebidas por seus pais. A própria jovem ficou na escola um pouco mais, pois queria conferir seus cadernos para não ter de levá-los para casa. Francisca terminou seu trabalho e começou a ir para casa, quando de repente o telefone tocou. Francisca pegou o aparelho em suas mãos. Era a mamãe ligando. Francisca atendeu imediatamente. Sim, mamãe. Francisca, filha, onde você está agora? Perguntou Norma. No trabalho, na escola, estou indo para casa. Francisca respondeu, mas algo na voz de sua mãe a deixou desconfortável. Francisca, temos um problema, disse Norma. Mamãe, o que há de errado? Perguntou Francisca calmamente. A vovó morreu, disse a mãe em resposta. Vovó. Francisca sussurrou, e lágrimas saíram de seus olhos. Suas pernas fraquejaram e Francisca sentou-se em uma cadeira sem forças. Naquele momento, a diretora da escola, Alana, passou pela primeira sala de aula. A porta da sala estava aberta e a mulher viu a jovem professora naquele estado. Francisca, o que está acontecendo? Ela perguntou, entrando na sala. Francisca não reagiu. Alana sacudiu Francisca levemente pelo ombro.
Francisca respirou fundo e convulsivamente, como se estivesse mergulhando em água fria, e viu sua mentora ao seu lado. "Eu tenho dor, Alana", disse Francisca em voz baixa, sem conseguir conter as lágrimas. O diretor da escola ouviu a jovem professora e disse: "Francisca, vá embora. Vou te dar uma semana. Vou substituir a Leila. É realmente uma dor muito grande." Francisca levantou os olhos cheios de lágrimas para Alana e sussurrou: "Obrigada." Imediatamente após deixar o prédio da escola, Francisca ligou para o marido. Depois de ouvir a esposa, Isaac saiu do trabalho no mesmo instante e foi ao encontro de Francisca. Os dois foram de carro até a vila. Os pais de Francisca já estavam lá. Foram dias muito tristes e difíceis, cheios de lágrimas, desespero e incompreensão. Para Francisca, sua avó era ainda mais próxima e querida do que sua própria mãe, e por isso a jovem não conseguia encontrar paz e conforto. Isaac tinha muitos negócios na empresa e por isso foi embora imediatamente após o funeral. Francisca e seus pais ficaram mais um dia. A jovem voltou para a cidade com sua mãe e seu pai. Primeiro ela foi até seus pais, tomou um chá da estrada, depois chamou um táxi e foi para sua nova casa, a casa de Isaac. Francisca entrou na casa e, à primeira vista, achou que não havia ninguém em casa. Todos, inclusive o vovô Miguel, estavam ocupados no escritório. Então, de repente, Francisca ouviu vozes. Uma era de Lídia e a outra era muito parecida com a voz de seu marido Isaac. Ambas vinham do andar de cima, na direção do quarto de Miguel. A última coisa que Francisca queria fazer agora era cruzar com a sogra. Ela esperava ficar sozinha e em silêncio até a noite, para digerir sua dor. "Não posso deixar que esse velho inclua esse desgraçado em seu testamento", disse Lídia. "Brincando com fogo?", respondeu uma segunda voz, que lembrava fantasmagoricamente a de Isaac. "Veja bem, embora esse Nelson seja um estranho para nós, o velho não deixou um testamento. É por isso que, em caso de qualquer coisa, seu único herdeiro é seu próprio filho, o único filho natural oficial de Samuel." As vozes estavam se aproximando. Francisca congelou de horror. E então Francisca percebeu que a segunda voz não era Isaac de forma alguma. Era simplesmente uma mulher com uma voz áspera e masculina. Para não ser descoberta e para terminar de ouvir um diálogo tão horrível, a jovem se escondeu na despensa. As mulheres desceram as escadas. "E como você imagina isso?", perguntou o estranho a Lídia. "Bem, ele está envelhecendo, seus vasos sanguíneos, sabe, seu coração. Ele está tomando uma série de medicamentos. Mande-me uma daquelas enfermeiras de quem você não gosta. Ela lhe dará as injeções. Eu lhe darei o remédio que ele precisa", disse Lídia em voz baixa. Mas Francisca captou cada palavra. "É muito arriscado", respondeu a outra mulher. "Eu me lembro de você ter me dito que seu marido não era tão fiel", disse Lídia. Lembrou-me novamente. "Sim, e eu o mandaria para os 4 lados, mas você sabe, esse canalha astuto, todas as propriedades, todas as contas estão registradas na mãe dele. E, caso eu mostre meus dentes, ficarei sem nada", disse o hóspede. "Bem, e com alguém que ele pegou ou suspeita, foi aí que ela veio. Não é um trabalho empoeirado, não vamos machucá-la com dinheiro. Mas se a morte do sogro dela for considerada um erro dela, você vai se vingar", disse Lídia. Francisca sentiu-se tonta. Achou que estava ouvindo um diálogo de algum programa, mas não da vida. Ela mal conseguia se manter de pé sem fazer barulho. "Você é uma vadia", disse a mulher estranha, e após uma breve pausa, acrescentou: "Faça do seu jeito." As mulheres que estavam conversando foram para o corredor, calçaram os sapatos e saíram da casa. Francisca não conseguia se mexer. Ela ficou assustada, com medo, amarga e ressentida. Ela havia aprendido o que não se pode saber. Somente depois de 15 minutos ela conseguiu sair do depósito. Lídia e sua amiga tinham ido embora. Francisca ficou sozinha em casa. Ela foi para seu quarto e caiu exausta na cama.
De repente, Francisca adormeceu. Ela teve um sonho estranho. Primeiro sua avó, que estava se afastando dela, e Francisca, como se fosse uma garotinha, não conseguia alcançá-la. Vovó! Francisca grita nas costas da mulher, mas ela não se vira. A mulher dobrou a esquina e desapareceu. Então, de repente, um furacão se abateu sobre ela, e Francisca se viu em um redemoinho maligno e terrível de rostos e frases. Herdeiro, matar, velho. A voz de Lídia, distorcida de raiva e ressentimento, foi ouvida, seguida de uma gargalhada. Uma gargalhada que fez o sangue de Francisca gelar e ela acordou suando frio. Francisca achava que tinha dormido por no máximo 5 minutos. Na verdade, 1h30 se passou. Isaac entrou no quarto e, com o ranger da porta, Francisca acordou. "Como você está?" perguntou o homem com cuidado e sentou-se na cama ao lado da esposa. Francisca ainda não estava acordada e não entendeu muito bem o que ouviu hoje. Era um sonho ou realidade? Perdendo os olhos, a jovem se agachou na cama e respondeu calmamente ao marido, aguentando firme. A sala de jantar não desceu para o jantar. Ela ainda queria ficar sozinha e pensar melhor. Deixar tudo de lado, sabendo dos planos da sogra, Francisca simplesmente não podia. Ela tinha que agir, mas primeiro tinha que pensar. Depois do jantar, Isaac voltou para o quarto e falou com sua esposa. "Como você está?" perguntou Francisca. "Estamos bem. Sabe, surpreendentemente, mamãe parecia quase resignada com o fato de papai ter um irmão", disse Isaac. "Não é surpreendente. Não é de se admirar." Francisca pensou consigo mesma. "E o vovô? Como ele está?" perguntou Francisca de repente. E nesse exato momento bateram à porta do quarto deles. E então Miguel entrou. "Francisca, Isaac, posso entrar?" ele perguntou. "Claro, Miguel, entre", disse Francisca com um sorriso triste. "Como você está, minha filha?" perguntou amigavelmente o velho, sentando-se ao lado de Francisca, e começou a acariciar as costas de Francisca. Francisca apenas encolheu os ombros. "É difícil, eu entendo. É sempre difícil perder entes queridos, mas não se guarda isso dentro de si. É melhor chorar tudo e depois deixar e é. Eles estão lá." Miguel apontou seu dedo indicador para cima. "É melhor lá, e eles podem ver tudo de lá. Quando você a deixar ir, sua alma estará em paz e você se sentirá melhor." "Obrigada." Francisca sussurrou e abraçou o avô. Lágrimas escorriam de seus olhos. No dia seguinte, novamente toda a família foi para o escritório e Francisca decidiu ir à polícia. Ela chamou um táxi e dirigiu até a delegacia mais próxima da casa de seus pais. Francisca explicou a situação da melhor maneira possível, dizendo que alguém estava planejando fazer mal a outra pessoa. Francisca foi direcionada ao escritório do investigador no primeiro andar. Tendo encontrado o escritório certo, Francisca bateu a porta e olhou para dentro. "Olá, fui encaminhada a você. Posso?" E então ela viu a pessoa que estava sentada atrás da escrivaninha. O investigador olhou para Francisca e disse: "Francisca, você? Octávio?" Francisca sorriu involuntariamente. "Bem, alguém, mas um ex-colega de classe por quem ela já enfrentou a turma que ela não esperava encontrar aqui e agora." "Saia, diga-me o que está errado", disse ele. A jovem se sentou em frente ao investigador e, de repente, pensou em como era bom que ele estivesse aqui. Para ele, ela poderia contar tudo como era. Octávio ouviu Francisca atentamente, sem interromper. "Então, sua sogra quer matar o sogro dela com as mãos da enfermeira de outro homem, para que o irmão ilegítimo do marido dela não herde nada", resumiu ele. "Sim, é assim que funciona", respondeu Francisca. "Olha, você poderia transformar isso em um filme. Há mais alguém em casa envolvido? Talvez seu marido ou sogro", continuou Octávio raciocinando. "Eu não sei. Eu lhe disse que só ouvi esse diálogo", disse Francisca. "E qual é o nome da outra? Qual é a aparência dela? Quem é ela, afinal?" O homem fez perguntas. "Eu não sei de nada",
Nunca a vi antes. Sua voz é áspera, ela tem uma voz masculina e direta. Mas se ela tem enfermeira sob sua responsabilidade e um marido empresário que a apoia, talvez ela ou o marido sejam donos ou administrem algum tipo de clínica. Não posso permitir que ela faça mal a ninguém. Miguel. Temos que fazer alguma coisa, Francisca disse. Não há nada que possamos fazer por enquanto. Olhe, você ouviu a conversa. Não posso fazer nada com base nisso. Sua sogra vai dizer que não aconteceu ou que aconteceu, mas ela e a amiga estavam discutindo sobre o cinema, sabe? E você nem sabe se ela ainda tem cúmplices em casa, explicou Octávio a um ex-colega de classe. E agora? Não há nada que possa ser feito? Afinal de contas, ela vai conseguir o que quer. E depois? De repente, Francisca ficou em silêncio. Ela não podia dizer isso em voz alta, não podia permitir nem mesmo o pensamento da morte do vovô Miguel. Oh, Francisca, tudo ainda está sendo escrito com garfos na água, mas vou tentar ajudá-la. Por gentileza, não se esqueça do mesmo, respondeu Octávio. Francisca o olhou interrogativamente. Você se lembra que uma vez, na escola, Geraldo e José quebraram uma janela? E a Carmen, nossa professora, colocou a culpa em mim. Eu ouvi você me defendendo naquela época. Eu estava do lado de fora da porta. Mas não. Octávio sorriu. Mas a mãe de José trabalhava em nossa escola. Ele não teria recebido nada mesmo. Mas obrigado mesmo assim. Francisca sorriu, lembrando-se desse episódio. Você recebeu então? Ela perguntou. Não. Meu pai só era duro com os olhos. Ele confiava em mim, respondeu Octávio. Bem, o que vamos fazer agora? Com tristeza em seus olhos, Francisca continuou seu tema. Vou pensar nisso, Francisca. Eu prometo. Enquanto isso, fique atenta e relate tudo para mim, e deixe seu número, disse Octávio e entregou a Francisca uma folha com seu número. Obrigada. A jovem sussurrou e saiu. Uma nova semana chegou e Francisca foi trabalhar. Por mais que tentasse, a jovem não conseguia se livrar de sua preocupação e ansiedade. Esse estado de espírito de sua filha não escapava de sua mãe, nem mesmo pelo telefone. Francisca observava atentamente todos os membros da família quando estava em casa. Todos se comportavam como de costume, exceto Lídia. Ela parecia estar de bom humor, não falava mais negativamente sobre Nelson e até o convidava para jantar. Em seu coração, Francisca esperava que nem seu marido nem seu sogro se envolvessem nesse caso. No dia de folga, Isaac levou Francisca, a pedido dela, até seus pais. Ele mesmo foi ao escritório, e foi quando Francisca contou aos pais. É horrível. Norma suspirou. Tem certeza de que foi assim? Perguntou Adriano. Sim, não pode haver engano, mas não posso provar nada ainda. Estou apenas observando, respondeu Francisca e contou sobre tudo o que acontece em casa. Escute, e se a gente aproveitar o momento e contar tudo para o Miguel? Sugeriu a mãe de repente. Francisca pensou a respeito. É necessário falar sobre isso com o Otávio, ela disse. Adriano e Norma se entreolharam. Qual Octávio é a filha? Disse mamãe. Eu fui à polícia, mas estava emocionada, não sabia o que fazer. E fui até o investigador. E o investigador Octávio. Lembra? Somos da mesma turma, Francisca me contou. Um investigador conhecido. Isso é uma grande vantagem, disse Adriano lentamente. Ligue para ele também. Francisca ligou para Octávio. Ele pensou a respeito e permitiu contar tudo sobre a vítima em potencial, mas apenas com a condição de que o próprio Miguel não comprometesse a situação de forma alguma. Faltava escolher a hora e o local, e nisso Francisca também contou com a ajuda de seus pais. Sabendo da paixão de Miguel pela tecnologia de rádio, Adriano subitamente convidou o idoso sob o pretexto de sintonizar e ressoldar rádios antigos. Ao tomar conhecimento dessa interessante atividade, Miguel imediatamente encontrou tempo e logo estava sentado na cozinha da família de Francisca. Francisca também estava lá, e até o Octávio tinha vindo para isso.
E o que é o Sabantuiu hoje? Ou são todos entusiastas do rádio também? Surpreendeu-se Miguel. Primeiro Francisca começou a história. Quando ela se confundia, era ajudada por Octávio e seu pai. Miguel ouviu tudo atentamente e, pensando, disse: afinal de contas, ela é mesmo uma vadia. E eu que pensava que por alguma razão a raposa era tão doce, comecei a fazer discursos sobre Nelson. Ah, Francisca, o que seria de mim sem você? Sim, nós não sabemos o que fazer, respondeu Francisca. Então vamos soldar uma estação de rádio ou um vídeo, brincou o vovô. Adriano olhou para Octávio. Miguel, é uma questão de dizer. Adriano respondeu: podemos colocar vigilância na sala com sua permissão. Se você autorizar, é tudo perfeitamente legal, disse Octávio. Vou convocar uma reunião na terça-feira. Ninguém estará em casa. Então você e as cartas em suas mãos, respondeu Miguel. E assim eles fizeram. Naquele dia, Francisca saiu cedo e pôde se encontrar com o instalador do CFTV. Tudo foi instalado em pouco tempo. As câmeras eram as melhores, com visão noturna. Eles também gravaram o som. Agora todos estavam ansiosos. Depois de 1 ou 2 semanas, Lídia começou a lembrar ao marido que estava na hora de o pai fazer outro tratamento. Lídia, acho que ele vai se resolver sozinho. Samuel respondeu. Resolver o quê? Talvez você tenha se esquecido de como ele estava ruim há 4 anos. Então o médico disse que 2 vezes por ano é obrigatório. Já estou procurando uma enfermeira. Vocês, filhos, são parentes de sangue do seu pai, mas não se importam. Como isso é possível? Raciocinou Lídia. Bem, Lídia, obrigado por sua preocupação. Lembre seu pai disso, respondeu Samuel. No dia seguinte, Nelson foi à casa da família Isaac para jantar. Lídia se esforçou ao máximo para agir de forma favorável com ele. Desculpe-me por ter reagido da maneira que reagi. Entenda, vivemos assim por muitos anos sem grandes novidades. Criamos nosso filho, nos casamos. E simplesmente, bem, acho que eu não estava pronta, Nelson. A Lídia disse isso no jantar de uma forma muito pública. Eu entendo, Lídia, você não tem nada que se desculpar. Eu provavelmente também ficaria chocada se fosse você. Nelson respondeu. E então, para a reconciliação? Disse Lídia e levantou seu copo de compota. Por um lado, a cena parecia sincera e não falsa, mas, por outro lado, Francisca e Miguel estavam olhando para ela de um ângulo completamente diferente. Fico feliz que tenham feito as pazes. Na casa deve reinar a paz e a ordem, disse o chefe da família. É isso mesmo, Miguel, disse Lídia e acrescentou. A propósito, você se esqueceu de que no ano passado o médico recomendou que você fizesse um tratamento no outono e na primavera? Devemos começar já. Vou pedir à minha amiga, ela vai mandar uma enfermeira esperta para aplicar as injeções. Pai, o que há de errado? Nelson acordou. Seu rosto estava perplexo e preocupado. Não há nada de errado, Nelson, respondeu Miguel. Então vamos começar na segunda-feira, continuou Lídia. Bem, vamos lá. O homem mais velho concordou. Pai, o que você precisa comprar? Há algo que eu possa fazer para ajudar? Nelson estava preocupado. Nós mesmos faremos tudo, não se preocupe, Lídia lhe respondeu. Samuel sorriu favoravelmente para sua esposa. Apenas a Francisca e o Miguel se aperceberam que o jogo tinha começado. A amiga de Lídia, Bárbara, era casada com um empresário. Ele deixava a esposa administrar os negócios e Bárbara dirigia uma clínica de medicina estética. A própria Bárbara estava longe de ser uma médica. Ela desmaiava ao ver sangue. A clínica sob sua administração lidava não apenas com procedimentos estéticos, mas também com cirurgia plástica. Portanto, havia uma equipe inteira de profissionais médicos altamente qualificados. O marido de Bárbara era um homem de destaque e adorava a atenção feminina. E Bárbara sabia muito bem quais enfermeiras eram amantes de seu marido. Muitas ela havia levado ao ponto de demitir. Mas foi há 2 anos que outra Olívia apareceu. Ela era uma jovem bonita e nada tímida.
Por mais que Bárbara tentasse, ela não conseguia demitir Olívia. As duas mulheres sabiam tudo uma sobre a outra, e Olívia estava feliz com tudo. Bárbara não podia fazer nada, pois o marido não havia registrado nenhum negócio ou imóvel em seu nome, e ela estava firme, sem ousar mudar de ideia. Foi Olívia Bárbara quem prometeu socorrer a amiga. Francisca, a pedido do avô, comprou o remédio e o levou para o quarto dele. Miguel agradeceu a Francisca e guardou a caixa na gaveta de sua escrivaninha. Lídia ficou sabendo disso, e logo a mulher tinha exatamente a mesma caixa, mas com o remédio adulterado. Depois de ter tido seu momento, Lídia entrou no quarto do sogro e, com as palavras: "Assim é melhor, todos nós ficaremos melhor", ela trocou a caixa. Lídia pensou que tudo havia corrido perfeitamente, mas Miguel já sabia de sua falsificação e cuidadosamente, sem tocá-la com as mãos, mas pegando a caixa com um pacote, colocou-a de lado para ser examinada. Na segunda-feira, a enfermeira chegou. Olívia recebeu a promessa de um bom dinheiro pelo caso. Ao entrar no quarto de Miguel, a primeira coisa que Olívia pediu foi a ficha de consulta. Lídia também estava lá. Então não, a filha dele. Bem, do ano passado, para ser exato. Mas pode apostar, eu injeto a mesma coisa todo ano, disse Miguel. Não vou lhe dar isso, respondeu Olívia com firmeza. Talvez você já esteja precisando de outra coisa e isso vai lhe fazer mal. E a culpa seria minha como profissional de saúde. Só posso trabalhar com receitas novas. O que está fazendo? Foi convidada para atender uma pessoa idosa e está tirando sarro de mim? Lídia ficou nervosa. Olívia também voltou seu olhar para ela. Repito, sou responsável pelo que faço. E não tenho o direito de dar injeções com base na receita do ano passado. Consulte um médico novamente e então ficarei feliz em vê-la. Ela disse em um tom frio e severo. Miguel abriu as mãos. Lídia não estava feliz, mas não havia nada a ser feito. No dia seguinte, Miguel marcou uma consulta com seu médico. Ao mesmo tempo, ele passou no escritório de Octávio para saber onde levar a caixa que Lídia havia trazido para ser examinada. O médico examinou Miguel e receitou o mesmo medicamento. Ele só mudou as dosagens. No dia seguinte, Olívia veio novamente. Miguel comprou o remédio novo. "Mas você vai ajudar o homem agora?", perguntou Lídia, infeliz. Olívia examinou a declaração e respondeu: "Agora sim, como você pode ver, eu estava certa. Foi prescrita uma dosagem diferente." Lídia olhou para cima. "Você precisa comprar outro remédio?" "Não, é que a receita antiga pedia meia ampola." Olívia respondeu enquanto amarrava um torniquete no braço de Miguel. Lídia ficou nervosa. "Posso dar a ele toda a ampola de uma vez? Será que ele não vai ficar doente?" Ela começou a se perguntar. "Estou claramente seguindo as ordens do médico." "Vai dar tudo certo", respondeu Olívia, e retirou o medicamento da ampola para a seringa. Depois que o medicamento foi injetado na veia, a enfermeira disse: "Fique quieto por meia hora, sem fazer esforço desnecessário." E Olívia se retirou. Durante toda a tarde, Lídia ficou nervosa e à noite não dormiu nada. O homem que lhe vendeu o remédio falso a alertou para ter cuidado. Bárbara o havia colocado em contato com ele, por meio de sua própria clínica. As drogas, segundo o homem, são fortes. Mas Miguel se sentia bem. Mas, pela manhã, para fazer o jogo da cunhada e não causar ansiedade desnecessária, ele fingiu sua fraqueza e dor de cabeça. Toda a casa tinha ido para o trabalho. Lídia ficou esperando. Francisca tinha ido direto para casa depois da escola. Todos ainda estavam no escritório. Eles conversaram com Miguel. Foi quando Miguel recebeu uma ligação do laboratório. Havia de fato um medicamento errado naquela caixa. O medicamento poderia fazer com que a pressão arterial de um idoso subisse muito. Miguel e Francisca começaram a pensar em como proceder. Nos dias seguintes, Miguel também fingiu estar doente. Nesse período, Nelson, sem ver o pai no trabalho, começou a visitar a casa da família de Miguel com cada vez mais frequência.
Miguel sugeriu que o filho mais novo ficasse morando lá. Havia bastante espaço. Pai, até o senhor melhorar, eu fico aqui. Nelson disse e concordou. Samuel estava muito preocupado com seu pai, mas Miguel se recusou a chamar os médicos. Porém, depois de mais 3 dias, ele concordou com o médico responsável e foi para o hospital. Francisca finalmente conseguiu respirar livremente. A vida de Miguel agora estava segura. As câmeras de vigilância ainda estavam no quarto do idoso. Samuel não conseguia encontrar um lugar para ficar. Ele foi ao hospital na mesma noite em que seu pai foi hospitalizado para visitá-lo. Mas o médico não permitiu visitas. Mas o médico não permitiu que os visitantes vissem Miguel. Octávio estava encarregado de toda a situação. Tivemos que ver se havia mais alguém envolvido no teatro. Isaac ficou negro como uma nuvem. Ele amava e respeitava seu avô. Todos os dias ele ligava para o hospital 3 vezes, perguntando quando poderia visitar seu avô. Mas nunca lhe foi dada essa oportunidade. Lídia estava visivelmente inquieta. Estava cansada de esperar que a história terminasse. E agora Nelson estava sob seus pés. Ela não tinha energia nem vontade de bancar a parente benevolente. Mais 3 dias se passaram. A pedido do próprio Miguel, ainda não o deixaram entrar, argumentando que ele estava em estado grave. Lídia decidiu começar a cobrir seus rastros. O quarto de Miguel ficava na mesma ala que o quarto de Isaac e Francisca. No meio da noite, quando toda a casa já estava dormindo, Lídia foi silenciosamente até o quarto do sogro. Entrando silenciosamente no cômodo escuro, a mulher fechou a porta com força atrás de si. Com a mesma calma com que pretendia ir até a cama na mesinha de cabeceira para acender a luz noturna, ela estava com medo de acender a luz grande, mas, de repente, depois de fechar a porta, Lídia sentiu fisicamente a presença de alguém. Ela pensou ter visto uma silhueta na escuridão. Lídia olhou com atenção quando, de repente, a luz noturna se acendeu e a mulher estremeceu e viu seu sogro Nelson ao lado da cama. "Ah, que gente!" ele disse baixinho com um sorriso malicioso. "O que está fazendo aqui?" Lídia sussurrou ameaçadoramente. O coração da mulher estava batendo tão forte que parecia acordar todos ao seu redor. "Boa pergunta. O que você está fazendo aqui?" Nelson manteve o olhar fixo na mulher. Nessa situação, ele não era mais o doce, indefeso e pobre parente que fingia ser antes. "Estou em minha própria casa e posso entrar em qualquer cômodo daqui." A mulher respondeu. "Bem, sim, a noite é um bom lugar para ir. Mas esta casa logo será compartilhada, assim como a empresa e todo o dinheiro do meu pai. Mas ele é meu pai. Você é apenas seu sogro. E já que está aqui, provavelmente está procurando alguma coisa enquanto ele está no hospital", disse o homem. Lídia olhou para Nelson. "Por que está bisbilhotando aqui sozinho? Não vai conseguir nada. Não vai conseguir nem 1 centavo de dinheiro nem 1 metro desta casa", disse Lídia com raiva e com os dentes cerrados. Nelson sorriu e caminhou lentamente em direção à mulher. Lídia instintivamente recuou. Nelson se moveu lentamente em direção à mulher. Seus olhos eram de loucura. "Vou ter tudo o que quero. Estou cansado de me contentar com pouco. Chegou a minha hora", ele sussurrou. Lídia caminhou lentamente para trás. Ela já havia aberto a porta e ainda estava se afastando do avanço de Nelson. Uma espécie de medo tomou conta da voz da mulher e ela não conseguia nem gritar para pedir ajuda. Nelson olhava para a mulher como uma jiboia para um coelho, hipnotizando-a com seu olhar. Lídia já havia saído do quarto. O quarto de Miguel ficava ao lado da escada e Lídia apareceu por ali, com a intenção de escapar de Nelson em 1 segundo e acordar o marido. Mas, no mesmo instante, Nelson empurrou a mulher. Lídia, como se estivesse em câmera lenta, sentiu-se voando para algum lugar no abismo. E então o impacto e a escuridão. Nelson percebeu que Lídia havia feito um barulho com a queda e que ele estava em apuros.
Nelson desceu, passando por cima de Lídia, e rapidamente se dirigiu à saída. Em silêncio, tentando não fazer as portas rangerem, ele saiu para a rua. Ele havia deixado seu carro no portão, o que o favoreceu. O carro de Samuel estava na garagem e Isaac e Francisca estavam no pátio. Isaac. Francisca estava esfregando o marido adormecido. O quê? O que você está fazendo acordado? O homem falou durante o sono. Tem um barulho ali. Temos que dar uma olhada, disse Francisca. Francisca, que barulho? Você está sonhando. Volte a dormir, querida. Isaac não conseguia acordar e queria voltar a dormir. Mas, de repente, um assobio agudo dos freios o fez recobrar os sentidos. Nelson estava com pressa para ir embora. Percebeu que a contagem estava se transformando em minutos. Saindo rapidamente da casa, ele entrou em seu carro e acelerou bruscamente. Não tinha mais medo de acordar ninguém na casa. Ele tinha uma pequena vantagem e precisava usá-la e correr. Ao ouvir o som, Isaac se levantou bruscamente na cama. Aquele Nelson já foi embora? Perguntou ele, virando a cabeça para a janela. Parece que sim, disse Francisca e acrescentou. Isaac, temos que ver o que aconteceu lá. Eu lhe disse que havia um barulho no corredor. Isaac imediatamente deu um pulo e, vestindo uma camiseta, saiu correndo do quarto. Ele correu para as escadas e ficou atônito. Mamãe! Gritou ele. Francisca vestiu um roupão e saiu do quarto. Quando Francisca viu Lídia deitada inconsciente no pé da escada, ela ficou ofegante. Samuel saiu correndo de seu quarto ao ouvir o barulho. Lídia! Ele gritou e correu até sua esposa. Francisca chamou uma ambulância e a polícia e imediatamente ligou para Octávio. Os paramédicos chegaram e levaram a mulher inconsciente para o hospital. Apesar de ser noite, Octávio correu o mais rápido que pôde. Não havia mais sono nos olhos de ninguém. Octávio foi imediatamente para o quarto de Miguel e pegou a câmera. A manhã estava se aproximando. Samuel tinha ido ao hospital com sua esposa. Francisca estava indo para o trabalho. Isaac estava sentado na cozinha com Octávio. Octávio e Francisca ainda não haviam dito nada. Octávio precisava ver a filmagem da câmera. Pela manhã, Miguel também ficou sabendo de tudo. Ele voltou para casa. Samuel também voltou para casa. Lídia ainda estava inconsciente no hospital e não era permitido que visitas a vissem. Na hora do almoço, Francisca voltou. Toda a família estava reunida e era hora de revelar as cartas. Octávio assistiu às fitas e as mostrou a Miguel. Toda a família as viu ao mesmo tempo. O quê? O que você quer dizer com isso? Papai, explique. Samuel falou e Octávio e Miguel contaram tudo. Samuel estava ficando cada vez mais sombrio a cada frase que dizia. E onde ela poderia conseguir essa droga? Perguntou o homem. Uma amiga a ajudou, Bárbara, explicou Octávio. Como pude me enganar tanto em relação ao Nelson? Lamentou Miguel. É por isso que eu disse que ninguém pode saber sobre isso, explicou o investigador. E agora? Perguntou Francisca. De repente, todos se deram conta de que, se não fosse por Francisca, esse plano terrível teria sido executado, mas ainda não estava totalmente claro quais eram os motivos de Nelson. Octávio respirou fundo e disse: Nelson foi colocado na lista de procurados. Acho que ele não irá muito longe. Lídia está no hospital, mas ela ainda não sabe que Miguel está vivo e bem. Veremos a partir daqui. Isaac ficou em silêncio. Era difícil para ele aceitar que sua mãe pudesse fazer uma coisa dessas, e Samuel também. Mas os fatos falavam por si mesmos. Os dois homens precisavam de tempo para decidir o que fazer em seguida. Nelson foi preso 3 dias depois. Ele havia alugado um chalé em um complexo rural e queria sentar-se lá e ler as notícias. Mas ele foi rapidamente encontrado e levado para a delegacia. Lídia também caiu em si, quase simultaneamente com a descoberta de Nelson. É irônico. Samuel não sabia como se comportar com sua esposa. Como digo a ela que eles sabem de tudo? Filho, eu entendo sua confusão.
Minha condição não é melhor. Eu trouxe meu filho para dentro de casa, que também conspirou contra mim, disse Miguel. Lídia estava deitada na enfermaria. Ela se lembrava de tudo o que havia acontecido e pediu ao médico que informasse à polícia que ela havia recuperado a consciência e estava pronta para contar quem havia atentado contra sua vida. À tarde, bateram na porta de seu quarto e Miguel entrou. O senhor? Lídia ficou surpresa. Ela tinha certeza de que o velho estava com um pé no outro mundo. Nelson a liquidaria em breve, e nunca mais ninguém se intrometeria no bem-estar de sua família. Olá, Lídia. O homem cumprimentou a nora. A senhora já se recuperou? Lídia tentou fingir alegria, mas foi muito mal feito. Você sabe de tudo. Seu filho é o homem que você trouxe para dentro de casa, e todos nós aceitamos. Foi ele. Ele tentou me matar. Eu sei, querida. Eu sei de tudo, Miguel respondeu e acrescentou. E os motivos dele, logo saberemos. E você, Lídia, o que está perdendo? Eu pensei que você fosse minha filha, e você me mandou para o outro mundo. O quê? Lídia estava assustada. Eu lhe disse que sei de tudo e toda a família já sabe que os investigadores, seu marido e seu filho, estão do lado de fora da porta. Mas eu nem sei quem vai entrar primeiro depois de mim. Nelson sentou-se em sua cela e aguardou o interrogatório. Ele tentou freneticamente inventar uma teoria para se safar. Durante toda a sua vida, ele viveu com inveja do irmão que nunca conheceu. Sua mãe havia se esforçado ao máximo para compensar isso. Ela explicou que sabia no que estava se metendo ao namorar Miguel e que ele não os havia abandonado. Ele os apoiava e os visitava com frequência. Houve um período em que Miguel via Nelson com mais frequência do que via seu próprio filho. Miguel comprou um apartamento para eles, pagou todas as sessões e a educação de Nelson. O menino e sua mãe não precisavam de nada. Miguel entendia que tudo isso era errado, mas amava sinceramente seu filho mais novo. Ele comprou um carro para Nelson. Todos os desejos do garoto foram atendidos. Mas quanto mais ele recebia, mais sua raiva aumentava. Se ele me dá tanto, quanto seu filho mais velho recebe? E quando sua mãe se foi, Nelson cada vez mais se retratava por trás do silêncio como um órfão que não tem uma única alma gêmea no mundo. A água afia a pedra. E agora, Miguel decidiu trazer seu filho mais novo para a família. Você tem um irmão, vou apresentá-lo. Você não está sozinho, disse Miguel. Nelson pôde imediatamente avaliar a riqueza de seu pai pela casa rica. O que ele não levou em conta foi o fato de Samuel, Lídia e Isaac terem desempenhado um papel importante nos negócios e na riqueza da família. De repente, Nelson queria possuir, se não tudo, muito mais, mas não sabia que foi por causa dele e de Lídia que o plano covarde foi concebido. Enquanto Nelson ainda estava pensando em como roubar tudo de seu pai e abandoná-lo, Lídia já havia começado a agir. E quando Nelson percebeu que o velho não sobreviveria, encontrou um advogado negro para ajudá-lo a falsificar os documentos. Naquela noite, Nelson procurou o passaporte do pai em seu quarto. Tendo estudado os hábitos de Miguel, ele já sabia que o documento com certeza estava em algum lugar. E então seria uma questão de pouco mais. Por uma boa propina, o advogado prometeu fazer um testamento que deixaria tudo para o pobre, indigente e ilegítimo filho mais novo. Isso parecia lógico para Nelson. Ele já estava saboreando em sua mente o momento em que o testamento foi anunciado e como ele olhava para seu irmão e sua esposa com desprezo, arrogantemente. Seu filho estava sempre atrapalhando. Mas naquela noite seus planos foram interrompidos por Lídia, que veio destruir o restante dos medicamentos da caixa. Por coincidência do destino, os dois estavam no mesmo cômodo ao mesmo tempo. Samuel entrou no quarto de sua esposa. Ele olhou para Lídia e não sabia o que dizer a ela. Alguns minutos se passaram em silêncio. Samuel, eu não sei o que lhe contaram, mas eu sou uma vítima. Veja, aquele desgraçado quase me matou. E seu pai? Ele é louco, eu acho.
Era uma mulher. Lídia, não tente, eu sei de tudo. Eu não acreditaria em ninguém. Mas eu vi tudo com meus próprios olhos, vi e ouvi. Samuel respondeu com desespero. E o que ele viu e onde? A mulher não entendeu. Então Samuel pegou seu celular e mostrou um vídeo, vários clipes. No primeiro, Lídia, olhando em volta, entra no quarto do sogro, abre a gaveta da mesinha de cabeceira e troca a caixa de remédios com os dizeres: "Espero que seja o suficiente." O segundo vídeo mostra toda a cena noturna. Em seguida, foi feito um exame fotográfico do medicamento que Lídia trocou. "Não é nada disso", disse a mulher assustada. "Vou pedir o divórcio, Lídia. Não estou entendendo. Tchau." Com essas palavras, o homem deixou a sala. Isaac ficou no corredor, mas não conseguiu entrar no quarto de sua mãe. O investigador Octávio entrou em seguida. Ele pegou um depoimento de Lídia. Ela havia descrito a cena da noite com Nelson de forma bastante colorida, mas se recusou a testemunhar em seu próprio caso. Octávio acenou com a cabeça e deu à mulher o compromisso de não sair. Era hora de interrogar Nelson. Mais uma vez, ele estava fingindo ser um cara inocente e lesado. "Veja", ele disse, "meu pai me amava muito. Ele está em estado crítico agora, mas conseguiu me ligar e dizer que tomou uma decisão que mudou sua vida. Ele queria deixar todos os seus bens para mim, mas ninguém deveria saber disso. Então fui ao quarto dele à noite para pegar os documentos. E então Lídia entrou. Ela estava bêbada, eu pensei. Ela começou a me acusar. E então ela começou a brigar. Eu saí do quarto e não quis entrar em conflito, mas ela veio atrás de mim e quis me bater novamente. Mas havia uma escada por perto, estava escuro, e ela perdeu a força e caiu. Fui direto até ela, que estava respirando, mas percebi a posição nada invejável em que eu estava, então fiquei com medo. Fiquei com medo e fui embora. "Essa é uma história interessante", disse Octávio. "Você não acredita em mim?" "Claro que não. Quem sou eu comparado a eles, os ricos?" Eu disse ao meu pai que não valia a pena, mas ele foi tão insistente que sente que o fim está chegando e quer se redimir aparentemente. Nelson falou em desespero. "Seu pai está bem. Ele já recebeu alta, está em casa agora", disse o investigador de repente. Nelson franziu a testa. Levantou os olhos para Octávio e os observou atentamente, tentando ver se ele estava mentindo ou não. Octávio perguntou: "Haverá mais alguma versão?" Lídia, por sinal, também havia caído em si e também estava tentando inventar algo até ver esse filme. E Octávio mostrou a Nelson esses mesmos vídeos. Nelson assistiu a os vídeos com um sorriso irônico de arrependimento. Sua versão estava desmoronando como um castelo de cartas. "O que você quer de mim agora?" ele perguntou com atrevimento. "A verdade", respondeu Octávio. "E a verdade é que eu queria tomar o que era meu. Durante toda a minha vida, vivi em segundo plano com meu pai. Ele visitou minha mãe e a mim, é claro, e nos sustentou, mas não é a mesma coisa. Você não saberia como é. Como é estar em segundo plano?" Octávio abriu o arquivo do caso Nelson, onde o dossiê oficial sobre o homem já havia sido compilado. É claro que eu não entenderia. Liceu particular com um viés linguístico da primeira à 11ª série, a melhor seção de esportes também é paga, 2 vezes por ano no exterior, Emirados Árabes, Chipre. Vejo que você também esteve na Inglaterra praticando seu idioma. O que mais há lá? Um apartamento em uma área de prestígio de 120 metros, um carro estrangeiro novo do showroom. Sim, não é a vida, é o inferno. E como seu pai se atreve? Octávio fechou a pasta e entregou a Nelson um pedaço de papel e uma caneta. "O que é isso?" O homem respondeu com um sorriso presunçoso. "Uma confissão", disse Octávio. Nelson não se mexeu. "Bem, então não queremos mitigar", resumiu Octávio. Nelson olhou em silêncio para o investigador. Em seguida, Octávio chamou um funcionário para levar Nelson de volta à cela, mas não antes de levar Nelson até a porta. De repente, Octávio chamou o homem. "O advogado foi detido", disse ele.
Nelson ficou paralisado. O sorriso caiu de seu rosto, substituído por uma careta de raiva e desespero. Esse era o mesmo advogado negro que havia ajudado mais de um herdeiro. Ele já tinha 4 casos em seu crédito somente nessa região e estava prestes a ir embora. Depois que o caso de Nelson terminou, ele até comprou passagens. Mas, por obra do destino, ele foi pego. Francisca estava preparando o jantar. Havia uma atmosfera de tristeza e desespero na casa. Os homens andavam em nuvens negras. Eles jantaram em silêncio. No final do jantar, Miguel disse: "Podemos ficar em silêncio por um longo tempo, mas esse assunto não vai desaparecer. Temos de discuti-lo. Sinto muito por ter trazido o Nelson para dentro de casa. Eu não esperava isso dele e vocês também não. Eu pedi o divórcio. Não consigo entender ou aceitar isso." Samuel respondeu: "Não sei o que fazer. Ainda não posso tomar uma decisão." Isaac entrou na conversa. "Você é o mais difícil, filho", disse Samuel a ele. "Ela é sua mãe." "Uma mãe que planejou um assassinato", murmurou Isaac. Samuel deu um tapinha no ombro do filho. Francisca ficou sentada em silêncio. Ela estava feliz por não ter deixado o plano maligno se concretizar. "Francisca, obrigada. Se não fosse por você", disse Samuel. Francisca sorriu levemente e acenou com a cabeça. "Sim, ela é uma lutadora pela justiça. Desde criança", disse Isaac e abraçou sua esposa. O ano novo estava se aproximando. A investigação já havia terminado. O caso foi a julgamento. Samuel e Lídia se divorciaram. Miguel era o proprietário da empresa, bem como de todos os bens. Portanto, não havia disputas entre o casal. Depois de um tempo, Samuel arrumou as coisas da ex-mulher e as levou para o antigo apartamento dela. Nelson ficou furioso. Pensou novamente que o destino era injusto com ele, que todos os fatos foram falsificados e que ele merecia liberdade e uma vida boa. Mas o julgamento foi diferente. Francisca estava ocupada na cozinha. Isaac estava ajudando sua jovem esposa. Era o dia 31 de dezembro. Toda a família se reuniu para o jantar na sala de estar. Pouco antes do toque do sino, Francisca se levantou de repente e disse: "Tenho algo a dizer a todos vocês. Homens, seus olhos estão fixos na jovem. Nós vamos ter um bebê", disse Francisca. Os homens gritaram de alegria. "Não estou entendendo", disse Isaac de repente. "Por que você não me contou?" "Você queria me fazer uma surpresa?", respondeu Francisca. "Foi uma surpresa", disse Samuel. "Obrigado, Francisca", disse Miguel. Essa notícia foi como acordar toda a casa novamente de um terrível pesadelo. E os homens acordaram. Voltaram a ser alegres e barulhentos. A vida fervilhava. Depois do ano novo, começaram os julgamentos. O advogado negro pegou 5 anos. Descobriu-se que ele não estava atuando apenas nessa região. Ele tinha um longo rastro atrás de si. Ele também denunciou Nelson. Lídia tentou culpar a enfermeira por plantar a droga, mas as câmeras do quarto de Miguel revelaram a verdade. Lídia foi condenada a 5 anos. Nelson foi condenado a 3 anos. A clínica onde Bárbara, amiga de Lídia, trabalhava foi auditada. Foram descobertas várias violações. Depois de saber o que Bárbara estava fazendo pelas costas, seu marido se divorciou dela e a jogou na rua sem dinheiro. Ele continuou seu relacionamento com Olívia, uma enfermeira, mas não tinha pressa em se casar. Isaac ainda foi visitar sua mãe antes do julgamento. Ele estava interessado em ouvir o que ela tinha a lhe dizer. "Foi tudo por você, filho. Eu não queria que um filho ilegítimo do seu avô tirasse tudo só para você", ela disse, olhando desesperadamente nos olhos do filho. "Mamãe, você queria matar seu avô? Como isso é possível? Eu nunca vou conseguir entender você." Isaac respondeu e saiu. Ainda era muito difícil para ele, mas tudo o que via era a exasperação de sua mãe pelo fato de o caso ter sido resolvido, e nem um pingo de arrependimento. E Isaac também não conseguia perdoá-la, por mais difícil que fosse para ele. Enquanto estava grávida, Francisca continuou a trabalhar.
Estava triste por deixar sua primeira turma, mas havia uma nova fase de sua vida pela frente, a maternidade. No verão, após a última festa do chá, Francisca deixou a escola. Ela começou a se socializar com mais frequência com sua amiga, Betty. Um dia, andando assim pela cidade, as meninas conheceram Octávio, nossa heroína. "Oi", disse Octávio. Francisca sorriu de volta. Francisca apresentou seu ex-colega de classe à amiga e os três decidiram sentar-se em um café. Era verão, o clima estava muito quente. 3 jovens estavam se divertindo discutindo algo. "A propósito, graças a você, consegui uma promoção", disse Octávio. "Estou feliz por você, mas não posso esconder que fiquei muito surpreso com o fato de o primeiro valentão da turma ter se tornado um investigador", respondeu Francisca. E eles contaram a Betty sobre suas aventuras na escola. Em seguida, Francisca recebeu um telefonema de Isaac, que estava livre do trabalho, e eles combinaram de ir à loja para escolher um dote para o bebê. Francisca se despediu de seus amigos e foi embora. Octávio e Betty ficaram para trás, para nunca mais se separarem. Ambos eram jovens e solitários, e esse encontro os uniu para sempre. Em setembro, Francisca deu à luz um menino. O filho recebeu o nome de Nicolas. Francisca se transformou em mãe, e Nicolas se tornou um pequeno príncipe, com toda a casa se preocupando com ele. "Todos vocês o mimam", disse Francisca. "Vocês primeiro." Isaac riu de volta. Nicolas tinha 6 meses de idade quando Francisca e Isaac receberam um convite para o casamento de Octávio e Betty. Um ano depois, Betty deu à luz uma menina, Gabriela. A vida continuou como sempre. Tudo na casa de Miguel se acalmou. Nelson foi libertado após cumprir sua sentença de 3 anos e desapareceu. Ninguém sabia para onde ele tinha ido. Vendeu o carro e o apartamento que seu pai havia lhe comprado e partiu para outra cidade. Francisca estava caminhando no parque com Betty. Seus filhos estavam correndo no playground. Então, uma mulher se aproximou delas. Francisca reconheceu Lídia imediatamente. "Francisca, posso falar com você?", disse ela. "Você vai cuidar das crianças?", perguntou Francisca à amiga. Betty assentiu com a cabeça. Francisca e Lídia se afastaram um pouco. "Você saiu cedo?", perguntou Francisca. "Sim, por bom comportamento." "Esse é o meu neto?", perguntou Lídia, apontando para as crianças. "Esse é o meu filho", disse Francisca. "Francisca, como estão as coisas na casa?", Lídia continuou a conversa. "Qual o motivo de seu interesse? Não serei uma informante, uma guia ou uma pomba da paz. Se eu tivesse enterrado minha amada avó, não teria ouvido sua conversa e não saberia dos planos para matar o avô de Miguel. Ele estava morto. Você realmente acha que pode voltar atrás depois de algo assim? Não responderei por ninguém, mas pessoalmente não quero ver nem ouvir falar de você. Adeus." E Francisca caminhou rapidamente de volta para a plataforma. Lídia ficou observando as 2 moças caminhando com seus filhos por mais 5 minutos. A essa altura, Lídia já havia tentado se comunicar com o ex-marido e o filho, mas se deparou com uma parede branca de incompreensão e rejeição. No entanto, nem Isaac nem Samuel falaram sobre isso em casa. Francisca também não falou sobre esse encontro. A pequena Gabriela e Nicolas estavam sentados na caixa de areia quando Francisca disse à sua amiga: "Você quer um segredo?" Betty olhou para a amiga e assentiu com a cabeça. "Vamos ter outro bebê", sussurrou Francisca com um sorriso para a amiga. Betty se transformou em um sorriso radiante que parecia iluminar todo o lugar. "Nós também temos um bebê", ela disse à amiga. As jovens se abraçaram. Mais um ano depois, a casa da família Miguel estava repleta de felicidade. Francisca e Isaac tiveram uma filha. Eles a chamaram de Stephanie. Betty também deu à luz uma menina. Daquele dia em diante, as festas infantis passaram a ser frequentes na casa, não deixando ninguém ficar entediado e ocioso. Os negócios da família prosperaram e Miguel finalmente pôde passar as rédeas para seu filho e neto.
O homem idoso, mas vigoroso e vigoroso, mergulhou em seus bisnetos. Samuel não se casou novamente. O exemplo de seu pai foi muito revelador para ele, e ele parou de confiar nas mulheres. Agora, apenas uma garota ditava as regras da casa, Stephanie. E o principal parceiro de Stephanie era Nicholas,